Eu comecei falando para os irmãos sobre o texto, que é o texto do nosso ano. Está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Coloca lá, Anderson, Apocalipse 3, 8. É o texto do nosso ano. E nós vamos em cima desse texto o ano inteiro, tá bem ou não? Porque eu acredito que a palavra de Deus, além de ser um alimento para nós, nos fortalece, nos dá força, vida. A palavra de Deus também é verdade, ela vai se cumprir nas nossas vidas, glória a Deus. Nós veremos isso acontecendo. O que está dizendo aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 8? Conheça as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti o que mesmo, irmãos? O que o Senhor está pondo diante de você? Os irmãos comeram hoje? Então vou te perguntar: o que o Senhor está pondo diante de você? Tem gente que ainda não falou. Mas o que Deus está pondo diante de você? Isso, Deus está te colocando uma porta que está o que, irmãos? Aberta. Está fechada? Porta está o que mesmo? Aberta. É essa revelação que você precisa ter. A porta, ela está aberta, não está fechada. Eu falei para os irmãos que porta pode ser algo no seu indivíduo, para você como um crente, como um homem ou uma mulher de Deus, do individual. Mas também porta pode ser para nós como igreja, amém ou não? Eu acredito que quando Deus abre uma porta para nós como igreja, Deus está falando de que mesmo? De salvação. Deus está falando de salvação. Eu creio que para nós como igreja tem uma porta de salvação aberta, amém? Esse ano vai ser o ano onde nós como igreja iremos fazer muitos encontros. Vamos já bater o nosso recorde. Ano passado a gente fez 3, esse ano nós vamos fazer 4, de adultos e jovens, e 2 de crianças e juvenis. Então ao total serão quantos encontros, irmãos? 6, fora os 2 reencontros que nós vamos fazer. Então vai dar o quantos, irmãos? 8. Olha só que alegria, maravilha. Muita gente vai ser salva. Nós vamos chegar no final do ano, esse prédio vai estar lotado, abarrotado, não vai mais caber cadeira. Por quê, pastor? Porta de salvação está aberta para nós, amém? Tem uma porta de salvação aberta para os jovens, aberta para as crianças, aberta para os adolescentes, aberta para os juvenis. Tem uma porta de salvação aberta para adultos, casais, famílias inteiras, amém? Tem uma porta de salvação aberta para você. Se você ainda não foi salvo, a porta está aberta, entra por ela, glória a Deus, irmãos. A porta está aberta. E aí eu li 3 textos para os irmãos, porque nós ficamos na dúvida se são muitos que são salvos ou se são poucos que são salvos. Aí eu li o texto, coloca lá, Anderson, o texto de Lucas capítulo 13, versículo 22. Em Lucas capítulo 13, 22 está dizendo: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhe Jesus: esforçai-vos por entrar pela... Vamos ler essa frase juntos? 1, 2, 3 e... esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Aí eu perguntei para os irmãos: irmãos, são poucos os que serão salvos ou são muitos? Todo mundo, a maioria disse são poucos. E ali eu li outro texto para os irmãos, né? Eu li outro texto porque todo mundo ficou na dúvida, achando que são poucos. E eu falei: abre lá em Mateus capítulo 7, versículo 13. Mateus capítulo 7, versículo 13 diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que produz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são o que, irmãos? O que está escrito aí? São o quê? Poucos os que acertam. Aí eu perguntei novamente: irmãos, são muitos ou são poucos? Aí todo mundo disse: são poucos, pastor. Aí eu li mais um texto lá em Apocalipse. Vamos ler junto esse texto, todos nós? Apocalipse capítulo 7. Coloca lá, Anderson. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Vamos ler todo mundo junto?
bem forte. Colocou? 1, 2, 3 e... Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono, vestidos de vestiduras, com palmas. E aí eu perguntei, irmão, são muitos ou são poucos? Aí todo mundo, são muitos, pastor. Só que agora eu te pergunto, é muito ou é pouco? E aí, Sandro, é muito ou é pouco? Josias, muito ou pouco? Muito ou pouco, irmãos? Mas Jesus falou que era pouco. Mas são muito. Aí eu perguntei para os irmãos, tem contradição na Bíblia? Todo mundo ficou com aquela cara de interrogação, bem grande para mim. Mas eu disse para os irmãos, as contradições só estão na sua interpretação. Na Bíblia não há contradição. Então eu comecei a responder aos irmãos, por que que não são poucos, por que que são muitos. E mostrei para os irmãos que não há contradição. Então eu comecei dizendo, no português, olha o que eu comecei dizendo, respondendo para você a pergunta, se são poucos ou se são muitos. No português, a palavra porta sempre aparece porta, mas na Bíblia há duas palavras para porta. Há uma que é porta e a outra que é portal. Você só consegue perceber isso quando você vai para o texto original. A Bíblia foi escrita em hebraico e também em grego, no original. Novo Testamento mesmo está em grego. E no grego, nós vemos duas palavras que aparecem no texto. Coloca lá em Lucas capítulo 13, versículo 22. Aqui mesmo em Lucas, duas palavras aparecem. Então, para nós, o que é porta? Porta para nós é aquilo que tem uma saneta, que você abre e fecha. Portal é aquilo que está em volta da porta. Não são sinônimos, né? Não são a mesma coisa. Por quê? Um portal sem a porta funciona, sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Agora a porta sem um portal. Está ali o nosso mestre de obra. Tem jeito, Josias? Não tem, não dá. Tá certo? A porta, para ela funcionar, precisa de um portal. Porém, não é a mesma coisa. Amém? Está claro isso? Então, na palavra de Deus, no português, sempre aparece porta. Mas no grego e no hebraico, não. Então, se voltar o texto de Lucas, vamos ler? No texto de Lucas, capítulo 13, capítulo 20, versículo 24. Coloca o versículo 24. Está dizendo, respondeu, esforçai-vos por entrar pela porta que é estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Essa palavra porta aqui, no original, no grego, é pulê, que significa portal. Mas passa o texto, 25. No 25 fala, vamos ler juntos? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado, o que o dono da casa vai fazer? Levantar e fechar a porta. Aqui, no original, não é pulê, no original é turá, que significa porta. Então, no versículo 24, a palavra no original não é porta, é portal. No versículo 25, a palavra no original é porta. Tem uma diferença enorme na palavra de Deus. A palavra de Deus, portal é uma coisa, porta também é outra. E eu expliquei para os irmãos aqui, usando os textos, que portal na palavra de Deus simboliza a lei, representa a lei. Por que representa a lei? Vamos lá? Coloca então, Anderson, lá o texto para nós de Isaías, Deuteronômio capítulo 16, versículo 18. Deuteronômio 16, 18. Vamos ler também para você entender junto comigo. Bom, aqui não é só uma pregação. Hoje eu também estou te ensinando, amém? Então tenha paciência. Está escrito o quê? Juízes e oficiais porás em todas as tuas, o que, irmãos? Portas.
Coloca na Revista Corrigida. Pronto. Vamos lá, de novo, 1, 2, 3 e... Juízes e oficiais, porás em todas as tuas portas, que o Senhor... Você pôs na Corrigida? Ajuda ele aí, o Igor. Isso. Juízes e oficiais, porá em todas as tuas, o que, irmãos? Portas. Que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem, para que façam o que, irmãos? Julguem quem, irmãos? O povo. Ei, os irmãos estão aqui comigo? Está conseguindo acompanhar? Está difícil ou não? Não? Então, está dizendo que juízes e oficiais iriam colocar eles aonde? Na porta. Em outras traduções fala na entrada da cidade. Porque naquela época, em toda a entrada da cidade tinha uma porta. Você não entrava na cidade sem passar por uma porta. Só que essa palavra porta aqui, em Deuteronômio, o que você acha que é? Pulê ou turá? O que você acha? Quem acha que é turê? Levanta a mão. Quem acha que é pulê, né, na verdade? Levanta a mão. Quem acha que é turá? Levanta a mão. Quem não está sabendo o que eu estou falando? Vamos lá. Pulê é portal. Turá é porta. No original, lembra? Eu falei para você que no português sempre aparece porta, mas no original muda. Quem acha aqui que é pulê? Portal, levanta a mão. Quem acha que é turá? Porta, levanta a mão. Então, no original, pode até pegar na sua Bíblia, a palavra ali é pulê, portal. Tradução melhor do texto seria: juízes e oficiais colocará no portal da cidade, para que façam o quê? Julguem o povo. Presta atenção aqui. No Velho Testamento, todo o povo era julgado no portal da cidade. Estevão, que foi um dos apóstolos, junto com o apóstolo Paulo, ele foi julgado também, sabe aonde? No portal da cidade. A Bíblia fala que ele foi levado para lá e foi matado a pedrada no portal da cidade, porque ele entrou e estava pregando o evangelho da graça. As pessoas não quiseram receber e prenderam ele, levado para o portal para o julgar. Todas as pessoas eram julgadas no portal. Então, portal na Bíblia simboliza o que, irmãos? Fala comigo, a lei. Portal na Bíblia aponta para a lei. Agora vai lá em João capítulo 10, versículo 1. Você vai ter que ler comigo. Portal na Bíblia é a lei. E porta na Bíblia é o que? João 10, 1. O que está dizendo? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Em verdade, na verdade, não, coloca na ARA, volta. Isso. Vamos lá? Em verdade, vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, parte, esse é o que? Ladrão e salteador. Então, quem entra pela porta é ovelha. Quem não entra pela porta é o que, irmãos? Ladrão e salteador. Mas, versículo 2, vamos descobrir que porta é essa. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é quem, irmãos? O pastor das ovelhas. Agora, a porta aqui está falando de ter nascido de Maria, da mulher, entrado pela porta da humanidade. Ok? Continua. 3. Para este o porteiro abre a porta. Também está falando dessa mesma coisa, de ter entrado pela porta da humanidade. 4. 5. Põe no 8. Isso. Todos quantos vieram antes de mim são quem mesmo? O quê? Ladrão e salteador. Jesus está dizendo o seguinte: eu vim, entrei pela porta, a porta correta da humanidade, nasci. Mas aqueles que vieram antes de mim, quem veio antes de Jesus? Escribas, fariseus, os saduceus. Esses não são ovelhas, eles não entraram pela porta, são o quê? Ladrão. Porque só é ovelha quem entra pela porta. Aí Jesus deu toda a aula, Jesus fez toda a pregação, só que ninguém entendeu. Aí ele vem no versículo 9, coloca o versículo 9 e explica a sua pregação. Jesus resumiu a pregação com esse texto. Vamos ler? 1, 2, 3 e...
eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será o quê? Agora eu te pergunto, essa porta aqui é pulê, portal, ou é turá, porta? É turá, porta. Jesus está dizendo, eu sou a porta. Ou seja, eu não sou portal, portal é a lei, mas eu sou a porta, eu sou a graça. A palavra de Deus lá em Apocalipse diz que a porta está o quê, irmãos? Aberta. Hoje, mas em Lucas diz que vai ter um dia que o pai, que o dono da casa vai fazer o quê? Fechar a porta. Quer dizer que hoje a porta da salvação está aberta para qualquer um que clamar por Jesus. Está entendendo? Quem clamar por Jesus, ele vai fazer o quê? Entrar pela porta. Se ele entrar pela porta, ele é o quê? Ovelha. Não é ladrão. Quem é ladrão? Quem é salteador? É quem não entra pela porta. Quem não entra pela porta é quem está debaixo da lei. É quem vive debaixo do julgamento da lei. Amém ou não? Está ficando claro agora para você? Quem vive debaixo do julgamento da lei, esse é ladrão. Está vivendo de maneira errada. Quem vive um evangelho misturado, graça com lei, é ladrão, está vivendo errado. E o que a Bíblia diz lá em João 10:10? Coloca o versículo 10, agora você vai ficar abismado. João 10:10 diz o que? 1, 2, 3 e... O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para dar o que? Vida. E vida em abundância. Quem é o ladrão aqui, segundo o contexto? São os da lei. A lei, filho, só vem para roubar, matar, destruir. A pregação que o diabo usa é a pregação da lei. Está entendendo? Quem é que no final de tudo, quem é que mata, rouba e destrói? É o diabo. Só que esses que usam a mensagem da lei são usados pelo próprio diabo para transmitir algo que não é o evangelho de Cristo, para transmitir algo que não salva. Naquela época, a mulher que fez a pergunta para Jesus: Jesus, são poucos ou são muitos? Ela tinha a cabeça do Velho Testamento. A cabeça dela, quando ela estava perguntando para Jesus se são poucos ou se são muitos, era a cabeça do seguinte: ó Jesus, como que é para ser seu discípulo? Como que faz para cumprir todo o ritual? Como que faz para cumprir toda a exigência? Porque a cabeça dela é a cabeça do Velho Testamento. Jesus já havia morrido? Sim ou não? Não, ainda não. Por isso, da cabeça dela não tinha consciência, percepção da cruz. Então Jesus responde: olha, por esse caminho é poucos. Poucos receberam Jesus naquela época. Para receber tinha que fazer o que? Esforçar. Em outra palavra, a palavra no original ali, esforçar, é agonizar. Então Maria foi salva, sim ou não, irmãos? Sim, mas ela teve que agonizar. Foi agoniante. José teve que agonizar, foi agoniante. João Batista foi de maneira agoniante. Então nessa época poucos eram salvos, porque tinha a lei, tinha os mandamentos, tinha os rituais, tinha que cumprir uma exigência. Mas aí Jesus vem e morre na cruz. Quando ele morre na cruz, o que acontece? Muda a dispensação, a lei acaba, ele cumpre a exigência, e agora a salvação abre para todo mundo. A porta abriu. Naquela época só judeu poderia ser salvo. Hoje qualquer um que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém ou não? Porta abriu. Aí a porta abriu, João teve a visão do céu. E quando João teve a visão do céu, tinha uma multidão, todos com palmas nas mãos, mas era uma multidão inumerável, ninguém dava para contar. Mas Deus sabia a contagem. Mas João não conseguia contar porque era muita gente, com vestiduras brancas, porque esses aí entraram pela porta que é Jesus. Hoje não precisa agonizar, hoje é fácil, a porta está aberta, basta entrar, basta clamar. Amém ou não, irmãos? Por isso são muitos. Antes da cruz eram poucos, depois da cruz são muitos. Pergunta para o seu irmão, fala para ele: meu irmão, você já entrou pela porta? Pergunta para ele, pergunta, olha aí para ele, pergunta: você já entrou pela porta? O que é entrar pela porta, pastor?
é receber Jesus, é clamar por Jesus, é falar: Jesus, eu quero o Senhor, sou fraco, pecador, sem o Senhor não tem valor nenhum, eu preciso é de Ti. Amém ou não? Quem aqui já clamou por Jesus e já clamou, já pediu: Jesus, entra na minha vida? Então você entrou pela porta, você faz parte da multidão. Hein? Mas tem pastor que ainda está, tem pastores, igrejas por aí que ainda está na minoria. Fala: não, pastor, você sabia que você também é criticado? É só eu não, você também que participa dessa igreja é criticado. E alguns falam que nós somos da porta larga, porque é fácil demais ser crente nessa igreja, é só pedir perdão que Deus perdoa. Ele fala que somos da porta larga, que é fácil demais ser salvo aí, não tem que cumprir um ritual, pode usar calça jeans, pode passar batom, fácil demais esse negócio. Aí, Jesus amado, e aí para muitos: não, aqui na minha igreja são poucos, pastor, porque aqui é difícil, aqui tem que agonizar, aqui não é fácil não, aqui você quer ser salvo? Tem que pagar um preço. Pois eu quero te falar que eu sou do grupo daqueles que são muitos, a multidão que não se pode contar, todos com vestiduras brancas, com palmas nas mãos. A porta está aberta, é uma multidão que está esperando para receber Jesus. Amém, meu irmão? Essa cidade precisa de Jesus, precisa de clamar por Ele. Nós somos do time da maioria. Vou te falar algo: o Senhor Jesus nunca perde. Você pensa que vai ter mais no céu ou mais no inferno? Quem acha que vai ser mais no céu? É mais no céu. Sabe por quê? Jesus não perde. Amém? Está claro? Não estou dizendo que são todos que são salvos, pois não é. Salvo é só aquele que aceita e recebe Jesus. Amém? Esse é salvo, porque esse entrou pela porta. Está entendendo? Ele não quis o portal. Quem vai pelo portal é ladrão e salteador. Olha que sério. Pois bem, falando isso, eu digo para você, e vou usar alguns textos da palavra de Deus, que mostra para nós que de fato o Senhor é a porta, que mostra para nós que o portal é a lei e que a porta é o Senhor. Tem um texto, coloca lá, preste bem atenção. Não, olha, não deixe o show da revisão te atrapalhar. Tá bombando lá também. Vou fazer o show da revisão semana que vem aqui no nosso culto. Vou saber se você prestou atenção, quem é a porta, quem é o portal, amém? Valendo chocolate. Aleluia. Mas hoje não, olha para cá. Deus tem algo para você. Os irmãos conseguem me ouvir? O som tá bom? Bem? Então, eu vou mostrar dentro da palavra de Deus que de fato a porta é o Senhor Jesus, o portal é a lei. Tem um texto lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Olha, no estudo da palavra, chamado hermenêutica, o princípio da primeira menção é fundamental. E a primeira menção de porta na Bíblia está aqui em Gênesis. É porque às vezes nós lemos a Bíblia e não vemos algumas coisas. Hoje você vai descobrir que tem muita porta na palavra de Deus, você nem sabia que tinha. Mas tem. Aqui em Gênesis é a primeira vez que se menciona essa palavra, porta. Vamos ler o que está escrito no texto? Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7. Está dizendo: então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, vamos ler juntos agora? Eis o pecado jaz.
eis o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Olha, irmãos, porta é o lugar de graça. Presta atenção. Porta é o lugar de graça, é o lugar de favor. Portal é o lugar de lei, de pecado, de julgamento. Caim, esse texto aqui está falando de Caim. Havia 2 irmãos. Quem aqui sabe, show da revisão, quem aqui sabe quem foi o primeiro homem da Bíblia? O nome dele é Adão. Fala para o seu vizinho, não sabe. Adão, meu irmão. Quem foi a primeira mulher da palavra de Deus? Eva. Fala para o seu vizinho, Eva. Eles tiveram 2 filhos. Os 2 primeiros filhos deles foram quem? Abel e Caim. Na verdade foram Caim e Abel. Vamos falar na ordem, amém? Caim era o mais velho. E esses 2 irmãos aprenderam com o pai como cultuar a Deus. Naquela época eles já cultuavam a Deus. Adão e Eva cometeram um erro gigante, desobedeceram a palavra de Deus, comeram o que não deveria. Quando Deus apareceu no jardim, Deus ensinou para eles agora como eles deveriam chegar diante de Deus. Deus então mata um cordeiro, veste eles com a pele do animal e mostra para eles: olha, agora não tem jeito, para a remissão do pecado vai ter que ter derramamento de sangue. Eu falei para você, se pecar iria morrer, só que eu não vou matar você, vou matar um representante para cobrir o seu pecado. Aí Deus foi lá e matou o que? Um animal. Agora, para ser aceito, tem que ter sangue, tem que ter derramamento de sangue. Alguém tem que morrer. Por causa de quê, irmãos? Por causa do pecado. Deus ensinou. Adão, como bom pai, queria benção, favor de Deus, ensinou os seus filhos como cultuar a Deus. Só que em um belo culto de domingo à noite, às 18 horas, na igreja, os irmãos foram cultuar a Deus e levaram o culto, oferta, levaram algo para apresentar a Deus. Abel, por sua vez, cumpriu o que Deus tinha ordenado. Levou o quê? Um cordeiro, derramou o sangue, matou, e Deus aceitou o culto de Abel. Caim, por sua vez, com boa intenção, quis inventar moda e levou ao Senhor. Não foi algo que era derramamento de sangue, um representante, não. Ele levou algo que era fruto do seu esforço, que era fruto do seu trabalho, que era fruto do seu mérito, que era fruto da sua habilidade, que era fruto daquilo que ele fazia de bom. Foi uma oferta grande, boa, mas não era um representante, era justiça própria dele, era ação própria dele, e Deus não gostou, Deus não se agradou, e Deus o rejeitou. Caim, quando viu que foi rejeitado por Deus, e o seu irmão Abel foi aceito por Deus, se encheu de raiva, de ira. E nesse momento aqui, que ele está cheio de raiva, de ira, de rancor, contra o seu irmão e contra Deus, Deus apareceu para falar com ele. Irmãos, olha para cá, você não acha isso interessante? No momento da ira, da raiva, Deus foi falar com ele. Porque tem muitos de nós que pensamos o seguinte: estou em pecado, estou irado, estou com raiva, estou com ódio, Deus não quer mais saber de mim. Então quer saber de uma coisa? Vou lascar com a vida. Aí tem muita gente que corre das coisas do Senhor porque pensa que no meio das falhas, do erro, Deus não vai estender a mão para ele. Deus vai condenar, Deus vai pesar a mão, Deus vai matá-lo, corrigi-lo, discipliná-lo, expor ele para todo mundo. Então o que ele faz? Vamos correr de Deus, vamos ficar longe de Deus, porque Deus é perigoso. Caim então quis correr de Deus, mas no meio do problema, Deus não correu de Caim, Deus apareceu para Caim. E Deus aparece para Caim e fala para Caim: Caim, versículo 4 ou 6, 5, 6.
Então disse o Senhor: porque andas irado. Quero te falar uma coisa, filho. No meio do dia escuro, do dia difícil, da situação complicada, ou até mesmo no meio da ira, pode esperar, Deus vai falar com você. Mas Deus não fala com você para te condenar, para te apontar o dedo. Não, não. Deus fala com você para te ajudar, para te livrar, para te dar força. Aqui Caim estava vivendo na época da graça. A gente, ao ler a Bíblia, acha que a lei foi dada 400 anos depois. Não tinha lei aqui, era graça. Ele vivia debaixo da aliança do Senhor ainda, da graça do Senhor, da remissão de pecados e do derramamento de sangue, da representação. Deus escolheu trabalhar com o homem por representação. Eles tinham um representante, que era o animal, o cordeiro. Estavam vivendo a época da graça, e na graça Deus aparece para Caim e fala: Caim, por que você está irado? Sabe por que Deus pergunta? Olha, irmãos, Deus sabe de tudo, sim ou não? Mas sabe por que Deus pergunta? Para dar a chance para Caim se arrepender, para dar a chance para Caim mudar de ideia. E Deus fala para ele: não faz isso. Quando que Deus fala para ele? Olha, teu semblante descaiu. Próximo texto: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Olha o texto dizendo: se todavia procederes mal, eis o teu pecado aonde, irmãos? À porta. Essa palavra, eis o teu pecado, jaz à porta. A palavra porta aqui não é pulê, que significa portal. A palavra porta aqui, por incrível que pareça, é turá, que significa Jesus, graça, porta. E até mesmo os judeus falam que essa palavra pecado aqui, ela tem algumas traduções. Ou pode ser pecado mesmo, ou pode ser oferta pelo pecado. Para saber qual tradução é a melhor, né, que se emprega ao texto, você precisa ter o contexto de todo o ritual que está acontecendo, para conseguir colocar a melhor palavra. No português, os tradutores achou melhor colocar pecado, mas muitos, até mesmo judeus, falam que a melhor tradução para esse texto é oferta pelo pecado. Por que essa é a melhor tradução? No Velho Testamento, a oferta pelo pecado sempre era colocada à porta. Coloca para mim a imagem, vou te mostrar. Colocou a imagem? Coloca a imagem. Aqui é o tabernáculo. Nesse lugar onde tem a cerca branca, está percebendo ali? Ali é um portal de 4 colunas de ouro. Só entrava pelo portal quem era judeu. Se não fosse judeu, não poderia entrar no tabernáculo. Mais à frente, o tabernáculo em si vai estar mais à frente, aquela tenda lá no meio. Naquela tenda lá no meio tinha uma porta. Para entrar pela porta, só poderia entrar depois que fizesse a oferta. E essa oferta era feita na porta do tabernáculo. Quando o Senhor aparece para Caim, o Senhor fala para ele: se procederes mal, a oferta pelo teu pecado já está à porta. É só, Caim, você pegar e matar, que o teu pecado vai estar pago. Mas Caim rejeitou a oferta pelo pecado. A gente sabe que no Velho Testamento a oferta pelo pecado simboliza quem, filho? Jesus. Jesus é o cordeiro que morreu na cruz, derramou o sangue para pagar todos os nossos pecados. Mas naquela época Jesus ainda não havia vindo. O cordeiro era um animal, e Jesus fala para ele: está aí seu representante, Caim. Você está procedendo mal, filho, você está irado, mata o cordeiro, derrama o sangue, e o teu pecado vai estar pago, você será aceito de novo. Mas Caim preferiu fazer o quê? Matar o cordeiro? Não. Sabe o que ele preferiu fazer? Matar o irmão.
Jesus deu a oportunidade para ele. Deus deu a oportunidade para ele. É isso que eu quero te dizer. No meio mais crítico da sua vida, no momento de ira, no momento de raiva, no momento do pecado, o Senhor Jesus sempre vai aparecer para você dizendo: o Cordeiro está na porta, mata, deixa o sangue cair e receba da graça de Deus. Não precisa pecar, a provisão está aí para você. Mas Caim não aceitou, foi lá e matou o irmão. Por que Caim matou o irmão? Você sabe por quê? Motivos religiosos. Primeira morte na Bíblia foi por causa de um culto a Deus. Alguém cultuou da maneira certa, o outro cultuou da maneira errada e perseguiu o que estava fazendo da maneira certa. Eu vou te falar, alguém estava vivendo na lei, fez de maneira errada pelo merecimento. Sabe o que é lei? Merecimento, esforço próprio, mérito. Quero fazer algo para merecer o favor, a bênção de Deus. E esses que vivem no mérito não são aceitos. E aí eles perseguem aqueles que vivem na graça, porque na graça é fácil demais, na graça é simples demais, você não precisa fazer nada. Na graça é manha, você não precisa se expor, você não precisa ter energia, você não precisa fazer, as coisas simplesmente acontecem. Pois bem, quem vive no mérito persegue aqueles que vivem debaixo da graça. Quem vive no esforço próprio persegue aqueles que vivem debaixo do sangue do Cordeiro. É assim. Hoje há uma perseguição. É porque aqui no Brasil nós não temos toda essa perseguição assim ainda. Mas vai chegar o momento. Hoje há uma perseguição. E você sabe, no final de tudo, a perseguição é só em cima daqueles que vivem debaixo da graça. Pode reparar. A igreja que vive debaixo do evangelho da graça, a igreja que prega o evangelho da graça, essa é a igreja vencedora. E para esses, a perseguição. Porque a perseguição religiosa não é de hoje. A perseguição religiosa já vem da época de Caim. Mas o que eu quero deixar claro para você? Se procederes mal, o Cordeiro está na porta. O Cordeiro nunca está no portal. O Cordeiro sempre está na porta. Mata, deixa o sangue te lavar, te remir, te limpar, e entra para a porta do Senhor. Amém? É simples, é fácil. O que mais? Tem outro texto na Bíblia que mostra isso. Está lá em Êxodo capítulo 40, versículo 29. Estou quase encerrando. Está dizendo: pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de cereais, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Está vendo, filho? A oferta pelo pecado nunca é colocada no portal, ela sempre é colocada aonde? Na porta. Na porta. Quem é a porta? Quem é a porta, irmão? Segundo João, é Jesus. E quem é a oferta? Jesus também. Fala para o seu irmão, fala: meu irmão, Jesus é a porta que salva você. Diga para ele: Jesus também é a oferta que purifica todos os seus pecados. Tudo é Jesus, irmãos. Olha, porque nós somos uma igreja que libera o bom alimento, o alimento que é sólido, o alimento que é prazeroso. Porque o nosso alimento só tem uma coisa, só tem um ingrediente, que é o principal de todos. Sabe qual? Jesus. O centro é Jesus. O ingrediente principal é Jesus. A mensagem que nós queremos transmitir é a mensagem de Jesus. Nós não estamos aqui para pregar outra coisa. Nós não estamos aqui para dar ênfase a outra coisa. Hoje algum irmão me falou: olha, você viu aí a discussão de dois pastores? Olha, irmão, que ridículo. Nós não estamos aqui para discutir procedimentos, política. Nós estamos aqui para falar aquilo que vai salvar você, aquilo que vai mudar a sua vida, aquilo que vai transformar a sua casa. Amém ou não? Estamos aqui para falar de quem? Jesus. Ele é o centro da mensagem. Não estamos aqui para falar de coach. Não estamos aqui para ensinar como conseguir seguidores.
Não estamos aqui para ensinar para você como ter méritos diante de Deus. Nós estamos aqui para falar para você que não há méritos diante de Deus. A única coisa que vai trazer a você o reconhecimento de Deus é o Cordeiro de Deus, que é Jesus, que limpa você de todo o pecado, que transforma completamente a sua vida. Amém ou não, meu irmão? Não tem outro. Olha, se eu for falar de outra coisa, eu vou ser que nem o mundo, porque é um mundo que quer apresentar para você qualquer coisa menos Jesus. E muitos por aí, se dizendo homem de Deus, também entram nessa ideia, nessa maluquice de querer apresentar para as pessoas uma outra coisa, uma coisa mais sofisticada, uma coisa talvez mais inteligente, mais profunda na ideia deles. E inventam, às vezes tem gente que está pregando até as pregações da inteligência artificial agora. Tem um site aí que, se você quer pregação, você coloca lá o tema que você quer falar, ou o assunto, e sai a pregação pronta, é só você vir falar. Pode até falar da Bíblia, mas se não ter Jesus como centro, não resolve. Jesus é o centro para nós. Amém, meu irmão? Amém mesmo? Ele é o centro. O que mais? A gente encerrar. Coloca lá para nós, filho, o texto de Gênesis, capítulo 18, versículo 1. Aqui é fundamental, importantíssimo. Gênesis 18, 1. Vamos ler bem forte, uma só voz. 1, 2, 3. Apareceu o Senhor de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão estava aonde, irmãos? Não, ele estava sentado aonde? Na entrada. Olha, no hebraico tem duas palavrinhas no hebraico: Sha'á e Petak. Sha'á simboliza portal, Petak simboliza porta. Se você pegar essa palavra aí, entrada, e clicar na sua Bíblia, Oliver Tree, e ver a palavra no original, lá vai estar Petak. Ou seja, vou traduzir para você: e Abraão estava assentado à porta, quando apareceu o Senhor para ele. Onde que Abraão estava sentado, irmãos? Na porta ou no portal? Na porta. Olha só para você ver, irmãos, no maior calor do dia. Qual que é o horário que faz mais calor aqui nessa cidade? É o horário que eu acho que até 11 horas parece que é o pico do sol aqui. O negócio está forte. Abraão, das 11 horas até 1 hora da tarde, ele estava sentado aonde? Na porta da casa. Por que ele estava sentado lá? Descansando. Tinha uma sombra lá. Por isso que ele assentou na porta. Ele estava descansando. Quando o Senhor chegou para ele, apareceu para ele. Deixa eu te falar uma coisa: na porta há descanso, no portal é pesado demais, há agonia. Qual o local que você quer estar? Na porta ou no portal? Na porta tem descanso. Abraão estava descansando porque ele estava na porta. Esse é o lugar que Deus aparece para nós. Deus, ele não vai aparecer para nós no portal. Deus não vai aparecer para nós na nossa justiça própria. Deus não vai abrir portas para nós se nós estivermos no portal. Deus, ele vai abrir portas para nós, não portal, portas para nós. Por isso nós temos que chegar à porta. Por isso nós precisamos estar em Jesus. Por isso que nós temos que apegar-nos com Cristo. Esse é o local de descanso. Tem muita gente que fica muito agoniado na vida, vive uma vida de muito desespero. Por quê, pastor? Porque ele sempre está se esforçando para querer agradar a Deus. Ele sempre está se esforçando para querer merecer bênção, favor. E aí eu venho cá e prego: olha, Deus tem porta aberta para você, mas ele está lá do lado de fora com como que é aquele negócio que você tenta forçar para abrir a porta, hein, Josias? Pé de cabra. Ele está lá com um pé de cabra forçando para abrir a porta. Entende?
porque ele quer fazer, ele quer merecer, ele tem que dar algum passo. Isso é pesado. Esses aí são aqueles que ainda estão no portal, não entenderam ainda. Não entendeu ainda que o Senhor Jesus tem a chave mestre, abre qualquer coisa. Você não precisa forçar nada. A coisa mais difícil é algo que está trancado e você tem que forçar para abrir. A coisa mais fácil é algo que está trancado e você vir com a chave, rodar ela e abrir. Não tem nada mais fácil, mais leve que isso. Então, quem está na porta, quem está sentado à porta, quem está em Cristo, deixa eu te falar algo, a porta já está aberta. Não tem força, está no descanso. O vencedor, o crente vencedor, ele está à porta. O crente derrotado, ele está no portal. Ló e Abraão representam dois tipos de crente. Abraão, a Bíblia deixa bem claro que está à porta. Mas Ló, ele está sentado aonde? No portal. Olha só o texto lá de Gênesis, capítulo 19, capítulo seguinte, versículo 1. Está dizendo: ao anoitecer, vieram dois anjos a Sodoma, a cuja entrada, aqui é Shaar, que significa portal. Estava Ló assentado. Olha só, Abraão é o vencedor, ele está assentado aonde? Na porta. Se apegou com Cristo, entendeu o descanso. Ló, que representa o derrotado, ele está onde? No portal, se apegado com a lei, com aqueles que são ladrões, salteadores. Mas aí no versículo seguinte, se você descer mais um pouco lá, no versículo 11, vai falar, no versículo 4, vai falar que Ló foi conduzido pelos anjos para a sua casa. E quando entrou na casa, os anjos fecharam a porta, e aqueles que queriam matar a Ló não puderam entrar, porque o Senhor fez deles cegos, e eles não conseguiram achar a porta. Porque é assim, filho, quando a porta está aberta, porque Deus abriu. Se Deus abriu, ninguém vai fechar essa porta. Mas na hora que Deus fecha a porta, porque Ele fechou, ninguém vai poder abrir. Os seus inimigos vão ficar cegos diante de você, não vão saber aonde você está. Sabe por quê? O Senhor tem a porta que te guarda, que te protege, que te livra. Amém ou não, meu irmão? Deus tem uma porta para você, uma porta aberta, mas também tem uma porta fechada para os seus inimigos. Amém? Amém? Fala para o seu vizinho, fala para ele: Deus está fechando a porta para os seus inimigos. Eles não vão te encontrar. Amém ou não? Esse é o vencedor. Tem até inimigo que cerca, mas não acha de jeito nenhum. Porque Deus fechou a porta. O jovem rico, do mesmo jeito, lá em Lucas 18, fala que o Senhor se encontrou, olha, em Lucas 18, fala que o Senhor se encontrou com um jovem. Em Lucas 19, fala que o Senhor se encontrou com Zaqueu, também era jovem. Em Lucas 18, quando o Senhor encontrou com o jovem, ele queria ter mérito, ele queria merecer. Ele falou para Jesus, falou: não, Jesus, eu já guardei todos os mandamentos, eu sei de todos, eu cumpri todos, ou seja, eu mereço. É o que o jovem estava falando para Jesus. Aí Jesus falou para ele o quê? Bem, jovem, te falta. Vai, entrega tudo aos pobres, depois vem e me segue. Aí logo em seguida, o jovem fez o quê? Ficou triste. Aí o Senhor fala: porque vai ser difícil um rico entrar por essa porta. Aqui, a palavra porta é portal. Toda vez que você quer merecer, é difícil entrar. Sabe por que é difícil entrar? Porque é agonizante você largar tudo. Quem vive na lei, é agonizante largar tudo, deixar tudo, entregar tudo para os pobres, para seguir o Senhor. Mas no versículo seguinte, o Senhor Jesus encontra com outro jovem, Zaqueu. E a palavra diz que ele foi até a casa de Zaqueu. Ele que se convidou para ir à casa de Zaqueu. Chegando na casa de Zaqueu, o que acontece? A salvação entra. Quem é a porta mesmo de salvação, irmãos? Jesus. Jesus, a salvação entrou dentro da casa de Zaqueu. Zaqueu entendeu, recebeu Jesus na casa dele.
Zaqueu recebeu a graça de Deus. É assim, quem vive na graça, as coisas se tornam fáceis. Favor é de maneira assim abundante. A coisa simplesmente flui, acontece, amém ou não? Não precisa ir atrás de nada, tudo vem até ele, amém ou não? É assim, Zaqueu. Só que aí o Senhor fala para Zaqueu o quê? Hoje a salvação entrou nessa casa. Hoje, Zaqueu, você entrou pela porta certa. Aí o que Zaqueu faz? Vai e restitui todo mundo 4 vezes mais que ele roubou. Por que Zaqueu teve esse coração? Porque ele recebeu da graça. Foi agonizante para Zaqueu, irmãos? Não. Foi difícil para Zaqueu, irmãos? Não. Mas por que não? Porque ele recebeu da graça. Deus tem uma porta para você. Deus tem uma porta para essa cidade. Amém? E para encerrar, pode se colocar de pé. Para encerrar, eu quero falar para os irmãos o último texto. É um dos textos na Bíblia que eu acho fenomenal, fantástico. Coloca Oséias, capítulo 2, versículo 15. Preste atenção, porque esse é o texto que eu acho fenomenal. E é o texto que eu tenho certeza que Deus hoje vai falar com você. Esse é o texto que dá o título à mensagem. Aqui em Oséias acontece algo que é fantástico. Vamos ler o texto? Está dizendo: e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor, porque, irmãos, porta. Oséias 2,15, está aí? Oséias 2,15. Aleluia. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da tua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. O que o Senhor está falando que vai dar para cada um de nós? Uma porta de esperança. Mas o interessante não é que Deus vai te dar uma porta de esperança. O interessante é onde Deus vai te dar a porta de esperança. Presta atenção, na Bíblia a geografia é importante. Tudo na Bíblia tem sentido. Tudo na Bíblia fala. É por isso que eu acho fantástico a palavra de Deus. A Bíblia sempre fala de montes e de vales. Monte na Bíblia significa um lugar elevado. Significa lugar onde você recebe a presença de Deus. Significa lugar onde o Senhor está, a revelação, a direção, a palavra fresca. Vale na Bíblia significa lugar frio, escuro, lugar difícil, lugar de complicado acesso, lugar onde o sol não chega. Se você for observar, quando a Bíblia está falando de vale, sempre em meio aos vales tem os montes. Se você for lá na Turquia mesmo, você vai perceber que é assim. Tem os vales onde dá mais ou menos 3 horas da tarde, a sombra já chegou, porque os montes que estão ao redor tampam todo o sol. O calor vai-se embora e vem o frio gelado, escuro. E aqui está falando que é o vale de Acor. Vale de Acor significa lugar difícil, lugar temeroso, lugar que não se há muito acesso, não se há muito o que se vê, não se há muita esperança. E a palavra de Deus diz que nesse lugar difícil, Deus vai fazer o quê? Vai abrir uma porta de esperança para você. O que significa isso? Olha, na nossa vida, nós sim vamos passar por momentos difíceis. A nossa vida é uma vida de montes, mas também uma vida de vales. Tem dias que a escuridão parece que chegou. Tem dias parece que a gente tenta uma porta e ela está fechada. A gente tenta outra, está fechada também. Tem dias parece que ninguém pode nos ajudar.
Tem dias parece que ninguém pode estender a mão para nós. Procuramos um, procuramos outro, tentamos outro. Às vezes até pessoas que poderiam ajudar, correm de nós, se esconde. Tem dias que não aparece um filho de Deus, para às vezes falar para você, estou aqui do seu lado. Tem dias que você se sente sozinho, na escuridão do dia. Mas esses são dias onde o Senhor fala para você, eu vou te abrir uma porta de esperança. Silvio Santos tinha um programa muito interessante, chamava A Porta da Esperança. Nesse programa, ele sempre levava alguém que poderia realizar o sonho da pessoa pobre, sem objetivo, sem esperança na vida. Para muitos, as portas quando se abriam, tinha alguém de trás, que iria ajudar, que iria realizar o sonho. Mas para outros, a porta quando se abria, não tinha ninguém. Eu quero falar para você que o nosso Deus não é o Silvio Santos. O nosso Deus é diferente. Se no programa do Silvio Santos, alguns iriam embora tristes, porque a porta de esperança se abriu, mas não tinha esperança nenhuma. Para nós, que somos filhos de Deus, todos os dias será dia de alegria, porque na hora que Deus abrir a porta, vai ter alguém do outro lado te esperando para te salvar, com a mão estendida para você. Deixa eu te falar algo, esse é um ano que talvez para você pode ter começado difícil, talvez para você pode ter começado no vale, talvez para você pode ter começado com situações escuras, na solidão, na tempestade, mas Deus tem uma porta de esperança, e Ele vai abrir a porta de esperança no meio dos vales para você. Pode esperar por Ele, pode esperar por Ele, porque Ele vai abrir portas para você. Conversei com um casal essa semana, disse para eles a mesma coisa que eu quero dizer para você. Estamos em janeiro, coloque a sua expectativa em Deus e eleva ela o mais alto que você puder. Porque, pastor, a porta de esperança já está abrindo para nós. Há uma porta aberta para cada um de nós. Gostaria que aonde você estiver, você pudesse levantar.